Durante séculos, muitas mulheres foram perseguidas pelo crime de bruxaria. Qual é a sua verdadeira história? Sempre temos a ideia de que eles estão em sua escolha. O que foi dito foi que eles invocaram o diabo. Eles também apresentarão um aspecto físico que nos inspirará o medo e até a repulsão. A bruxa é o caráter mais controverso da mitologia. Sua lenda teve consequências na vida de milhares de mulheres. Sempre tivemos uma ideia negativa das bruxas, mas ela realmente deve ser explicada. O que é realmente uma bruxa? Por bruxa, se somos puristas e vamos ao dicionário da Academia Real, seria aquela mulher que faz um pacto com o diabo ter poderes extraordinários. O termo bruxa é um termo relativamente moderno, aparece no século XIII, começa a popularizar no século XIV, o que não significa que não haveria bruxas anteriormente, mas eles tinham outro nome. Até então, havia feitiçaria, feiticeiros. Sempre houve mulheres que, através de uma série de pactos, tinham poder sobre o ambiente a ponto de fazer maldições e fazer feitiços. Eles foram os primeiros rituais da humanidade. As lesmas para os tempos pré-históricos. Por que a mulher que sempre foi a representante da magia? Porque a mágica que ela cria não pode ser feita pelos homens, é vida. Criamos estruturas, navios, edifícios impressionantes, mas em nenhum momento daremos vida. Uma mulher em si, sim, curiosamente. Porque a partenogênese é possível. Ou seja, de um óvulo, você pode criar vida. Mas você nunca pode criar vida a partir de um esperma. Nas cavernas de Altamira, os arqueólogos revelaram que o papel das mulheres era maior do que eles pensavam. Eles identificam que os famosos feiticeiros que nas cavernas fizeram as pinturas das cavernas e as incisões não eram homens, mas que foram as mulheres que as fizeram. Segundo os estudos, pelo menos 75% das mãos impressas são mãos. Essas comunidades eram matriarcais, lideradas por mulheres. Mas há 10 anos, tudo mudou. O homem não é mais um caçador para ser um fazendeiro. Na época em que o homem não precisa se mudar para caçar e pode ser resolvido em um lugar, a mulher perde a função que anteriormente cuidava dos filhos e mantendo de alguma forma as essências espirituais da tribo e aqueles que passaram para o homem a partir de então e mudar o papel do patriarcado. Um modelo que continuou a endurecer ao longo dos séculos. A mulher sempre foi ou quase sempre submetida, sujeita ao homem, sujeita ao padre. Eles enfrentam abertamente uma sociedade patriarcal, eclesiástico em que o Deus Pai está. Magia, sendo escondida terreno, é o lugar onde ela pode capacitar, onde realmente tem a panela pela manga, onde realmente se torna rainha da magia, rainha da noite, rainha da lua. Nas religiões monoteístas, Deus sempre relacionado ao poder do sol. No entanto, a magia está sempre associada à noite, à lua e à mulher. A lua sempre marca o ritmo da mulher. A cada 20 dias, temos o ciclo menstrual. Saímos a cada 20 dias. Mas o poder da lua afeta a todos nós. Todos os seres estão relacionados à influência das marés da lua. Temos 90 e ambos a água, com os quais todos os nossos fluxos também são influenciados pelas luas cheias, pelas luas vingativas. Invocando as forças da lua, a natureza foi procurada para alterar, ela faz mágica. Essa oposição entre Sun e Luna, dia e noite, religião e magia, é quem faz a mulher que realmente reina neste reino mágico. Mas antes das religiões monoteístas, as mulheres que praticavam magia já eram conhecidas. Como Medeia, como o Circe no mundo greco-romano, as tribos Mapuche tinham um machi que era o grande, a feiticeira. Mas a palavra bruxa não foi usada. Quando o conceito de bruxa aparece então, surge com o cristianismo. Inventa ou cria a figura do demônio em que a bruxa é associada como serva desse demônio. Para que a bruxa exista, deve haver um pacto com o diabo.
E para que esse pacto exista, o diabo deve existir. Com o qual, se não houver demônio, não há bruxa. A igreja viu a magia como um rival de sua autoridade. Mas nas aldeias, muitas pessoas continuaram a acreditar no poder ancestral de algumas mulheres. Embora os três façam mágica, realmente em uma escala de bondade, digamos, primeiro os curandeiros diriam que, como diz seu próprio nome, eles curam. Foi aquela mulher que conhecia as propriedades terapêuticas das plantas para fazer o bem, isto é, para curar. Depois, haveria feiticeiros, ambivalentes, podem fazer o bem ou o mal. Dependendo do seu cliente e do que eles pagam. Depois, haveria as bruxas, que é a soma do mal. É o que sempre faz o mal, porque fez um tácito ou expressa pacto com o diabo. O pacto com o diabo é o que torna as feiticeiras das bruxas que o assinaram e, portanto, com aquelas que a Inquisição está mais sobrecarregada, por exemplo, porque ter um pacto diabólico também seria heregue. Foi o começo de um dos episódios mais sanguíneos da história. A caça às bruxas. Quais foram as verdadeiras razões para essa perseguição? Tivemos que procurar um bode expiatório para muitos dos males que estavam acontecendo na Europa na época. Estamos falando de tempos de fome, épocas de praga, pessoas morreram e a causa não era muito conhecida. E então sabia-se que havia as mulheres, normalmente marginalizadas da sociedade, geralmente solteiras ou viúvas, que, bem, tinham a reputação de feiticeiros, que ocasionalmente fizeram seus feitiços para beneficiar ou prejudicar alguém ou algo. A crença de se você tinha uma cólica nefrítica era que uma bruxa se ele tirou a dor do parto para a mulher que estava dando à luz e o jogou a outra pessoa. A sensação de que, se ele colocasse a mão nesses tipos de mulheres, os males que estavam devastando uma sociedade, desapareciam, eles desapareciam. Essas superstições levaram a um genocídio real. O pistote inicial daquela caça às bruxas que dura nem mais nem menos de 3 séculos começa com um touro inocente octo de 1484, onde já se diz que há mulheres associadas ao diabo para fazer males, cometer infanticídios, causando maus colheitas ou simplesmente que os animais estão morrendo. O pior de tudo é que, 2 anos depois, existe um tratado chamado Maleficarum, traduzido como o Martelo das Bruxas, escrito por 2 dominicanos, bastante psicomóquilo e bastante misógino, que foi desperdiçando e o que está de acordo com o fato de que eles estão de acordo com os tipos, que estão dando a mal, que estão dando a mal, que estão dando a mal, que estão dando a desses tipos que estão de acordo com a mesma bruxa, que é a que a deva. Mas esse plano tolo não foi obra de alguns. Aqui, teólogos, magistrados, reis e batatas estavam envolvidos, ou seja, as pessoas pensantes, as pessoas intelectualmente mais preparadas, são as que caíram na loucura, na loucura. Faça uma perseguição de bruxa, normalmente para as mulheres, simplesmente por razões totalmente supersticiosas e por razões teológicas mal fundadas. Entre o século XV e XVIII, mais de 50 mulheres foram condenadas à morte por bruxaria na Europa. Mas foram mais presos e torturados. Embora, em princípio, o crime de bruxaria também tenha sido aplicável aos homens. Seguindo os documentos inquisitoriais, os carros de fé, muitas outras mulheres aparecem do que os homens dedicados a essas necessidades. Obviamente, a questão é porque há mais causas contra as mulheres do que contra os homens, quando também se fala em feiticeiros que também tiveram as mesmas razões pelas quais serão processadas. A resposta é encontrada nas primeiras páginas de um livro. A mulher denegriu-a, mesmo em tratados teológicos, pensando que o que Eva fez no paraíso, olha, temos que voltar ao Gênesis, porque isso gerou um pecado inteiro que caiu para o gênero feminino. Pensou-se que as mulheres eram mais suscetíveis a serem enganadas pelo diabo e segurando o homem para levá-lo ao seu rebanho.
É por isso que 80% dos julgamentos que foram feitos no mundo católico e no mundo protestante eram mulheres. Essa misoginia era um pensamento comum por séculos. Depois que a caça às bruxas foi lançada, novos profissionais apareceram. Os caçadores de bruxas existiam. Nos documentos inquisitoriais, encontramos a figura de Pedro de Luz Reis, o caçador de bruxas de Extremadura. Era de Lerena, natural de Lerena, e dedicou-se com precisão a detectar os que ele acreditava que eles eram bruxos baseados em uma toupeira que tinha no rabade, ou para olhar para os olhos e ter o aluno. Tudo pode ser uma desculpa para associar essas mulheres ao diabo. Tendo 6 dedos, qualquer deformação física era sinônimo de bruxaria. Justiça muitas vezes fez perguntas. A Inquisição simplesmente em ouvir o caçador de bruxas já lhe deu. A partir desse momento, eles só tiveram que obter uma confissão. As masmorras da Inquisição eram o lugar mais temido pelo povo. Os executores haviam refinado todos os tipos de tortura. Os mais utilizados foram o potro, onde você podia quebrar braços, pernas, você pode encontrar a tortura dos toques, onde eles também jogaram você no veneno amarrado às mãos e os pés, eles colocaram uma gaze na boca, colocaram um funil e começaram a jogar água destilada. O prédio pode estourar, porque você não pode expulsar a água. E o inquisidor lhe disse: você realmente praticou bruxaria? Diga-me um sim fechando os olhos dele. Então, abra-os. Foi verdade? Não era verdade. A Inquisição decide. O melhor realmente não fez absolutamente nada. Já havia sido uma queixa falsa. Mas, sob tortura, você ou eu, eles nos colocaram no potro e cantamos tudo o que precisa cantar. Que tormentos poderiam ser estendidos por dias, semanas, até o corpo suportar. Também temos a polia. Isso seria o garrucha que eles o chamavam, certo? Onde amarraram o rio com as mãos, eles o levantaram e depois o deixaram sem tocar o chão. Nesses lugares, foram permitidos atos de maior crueldade. Havia apenas uma regra. O que não poderia ser feito era que o corpo do sangue de derrame de presos. E isso deve ser muito claro, porque às vezes visitamos os museus da Inquisição e lá encontramos praticamente um número muito alto de tortura que produz derramamento de sangue. Isso não é Inquisição. Isso é justiça civil. As bruxas não foram apenas condenadas pela Inquisição. Nos tribunais das províncias, centenas de mulheres foram ajustadas. Nessas masmorras, as maiores atrocidades foram cometidas. Dizia-se que havia uma área do corpo da mulher onde o diabo normalmente colocava a mão para fazer o sinal de vassalagem e aquela área insensível. O carrasco teve que encontrar esse ponto exato para demonstrar que era uma bruxa. Depois de 200, 300, 1000 perfurações, a mulher não foi mais aprendeu se ela perfurou uma vez ou não. Então todos eram bruxas. Essas práticas terríveis se estendem por toda a Europa. Pela Alemanha e na Inglaterra, a mulher foi levada e pediu para segurar uma barra de ferro para vermelha durante o tempo de um Pai Nosso. Então as feridas foram feitas, ele foi definido, ele o guardou e, se em 7 dias ele não curou, era bruxa. Muitas mulheres não saíram dos interrogatórios. A caça às bruxas é uma mancha que ainda pesa na consciência da humanidade. Um termo que ainda é usado em casos de perseguição injustificada. E que só deve ser lembrado para impedir que ele produzisse. As bruxas estão associadas a um termo. Catar é uma palavra basca que significa o prado da cabra. As bruxas estavam aumentando seu conhecimento e lá praticavam todos os seus feitiços. Os aquelarres estão cercados por mistério. É difícil separar a verdade da lenda. Encontramos essas cerimônias descritas nos atos inquisitoriais. De acordo com as crônicas, em locais como Cernégula, em Burgos, esses rituais ancestrais foram praticados. O que é criado cientificamente pelos aquelarres? Restos das tradições pagãs, anteriores até para os romanos, a adiamento.
Essas mulheres mantiveram alguns dos rituais mais antigos da humanidade vivos. Esses cultos de fertilidade, que podem ser troncos, mesmo com uma origem neolítica, no sentido de que a mulher é mãe terra e, portanto, há um vínculo entre os dois. A Igreja não pôde permitir. Nos documentos da Inquisição, há detalhes de uma figura misteriosa que direcionou essas cerimônias. Um meio homem, meio animal. O que poderia representar? Obviamente, alguém tem que presidir isso. Cristo, uma virgem ou Deus não pode ser presidido. Esta é a cabra, porque o cabrio masculino através dos chifres, ou seja, temos que superar os deuses pagãos como Cernunnos. Na mitologia celta, eles sempre foram associados às entidades tectônicas da natureza, que com o cristianismo tudo o que tinha chifres e cauda, eles se tornam um diabo. A Igreja Católica foi demonizar os deuses antigos. Ou seja, o conceito do diabo, como nas pernas de cabra e chifres, é uma imagem que pode ser algum dos deuses assados, Cernunnos, pão. O que esses animais tiveram que ser o objeto de adoração? Bem, o cervo, o touro, a cabra, o animal tem sido, sempre foi um representante da força selvagem da vida. Quando eles colocam a imagem para as bruxas antigas e disseram que é o diabo, eles disseram, é claro, vale a pena, sim, eu amo o demônio, porque para eles ele não era um demônio, era seu Deus. Ele era o Deus da natureza. Muitos dos inquisitoriais dos procendeses são considerados idólatras porque não adoram o Deus verdadeiro, mas adorariam neste caso a cabra. Por exemplo, Lúcifer ainda nada mais é do que Vênus luciferina, que é o transportador de luz às maneiras mais convenientes de representar o demônio. Esse conceito judaico do diabo significa o antagonista, mas não o molda, não dá em nenhum aspecto, mas para as pessoas rejeitarem as práticas antigas, dizem que os deuses antigos são o demônio. Nos interrogatórios sobre os aquelarres, foi narrado um evento incrível que acabaria fazendo parte do imaginário coletivo. Sempre temos a ideia de que eles estão entrando em seus couros voando. Que as mulheres xingaram por ter sido capazes de voar. O que realmente aconteceu na aflição? A resposta é encontrada na floresta. As bruxas eram os grandes conhecedores do poder das plantas. O que são usinas de energia? Obviamente, aqueles que têm a capacidade de gerar um estado de alteração da consciência. Veleno e estramônio eram conhecidos por seus efeitos alucinogênicos, embora fossem plantas perigosamente tóxicas, pois não podiam comer diretamente, mas para absorvê-lo através das músculos, o que fizeram ao fazer uma pomada que esfregou em uma vassoura. Eles pegaram o machucado era o bastão mais macio da casa, a madeira, para uso, por ter sido manuseada. Eles o espalharam de uma série de substâncias engraçadas, incluindo o black veleno, que tem, entre outras coisas, LSD. E eles se divertiram entre as pernas. Até o início da 18 anos, não há calcinha. Então você tem as pernas. A substância entrou no organismo e eu garanto que você voou. É por isso que se diz que as bruxas voaram em uma vassoura. Esses estados alterados de consciência foram interpretados pelos inquisidores como resultado de pactos diabólicos. No entanto, o culto do príncipe das trevas poderia ter sido realmente praticado por outras mulheres. A Inquisição condenou as bruxas a concordar com o diabo. A maioria eram falsas acusações. Mas não tudo. E eles assinaram o lugar mais inesperado. Eles estudaram casos reais de freiras que adoravam o demônio. O que levou essas mulheres a seguir esse caminho? Quero deixar o convento. Ou seja, aqui na Espanha, até muito recentemente, até praticamente o século XIX, o primeiro filho de um casamento tinha que ser um frade ou cura. E se ela era criança, ela tinha que ser freira, porque isso deu à família. E a partir daí você descobre que as crianças de 3 anos estão nos conventos ou meninas da mesma idade também dentro dos conventos.
Quando tem 13 anos, 14 anos, a vocação como tal não aparece e o que eles menos querem é estar nesse clube. Eles querem sair de lá. Para eles, precisamente, eles fazem o oposto do que entraram. A cruz é imposta, eles vão seguir outros caminhos, eles concordarão com o demônio. Ele era o príncipe da escuridão. O que realmente significava o diabo? No nível etimológico, vem de diabolé, ou seja, do que o separa, ele o demolia. Está claro o que? De divindade. Então tudo separativo é diabólico, ao contrário do símbolo que vem de simolé, que é o que o une. Nos mosteiros, o poder de Deus foi estudado, mas também o poder do diabo. E alguns membros do clero foram tentados por esse poder. Eles são realmente os únicos que podem concordar com o demônio de uma maneira verdadeira. Por quê? Porque os grandes cargos, os grandes livros de mágica, que eram proibidos pela Inquisição, frequentemente alcançavam os conventos através de certos frades que eram precisamente responsáveis por fazê-los desaparecer, queimá-los, mas eles não os queimaram, mas os mantiveram e os aproximam de certos conventos. E, é claro, havia mulheres e homens que, dentro dos cenobios, eles concordam com o demônio e escrevem a aliança com seu próprio sangue. Eu, guia de tal, dou minha alma ao diabo em troca de prazeres, favores, riqueza. Esses pactos foram cerimônias continuadas em homenagem ao seu novo Lorde das Trevas. Um remédio, uma zombaria, uma paródia da Eucaristia cristã. As cruzes investem, há uma profanação dos hospedeiros sagrados e depois terminar em um banquete e em uma orgia. Nos atos inquisitoriais, encontramos vários casos de freiras satânicas. Um deles aconteceu em 1743 em uma cidade em Navarra. As freiras de Corelas eram um grupo de 14 freiras, das quais 6 eram satânicas. Eles tinham 2 comportamentos. O satânico, por um lado, nos momentos interessados. Mas quando estavam com as outras freiras, eles se mostraram mais cristãos do que ninguém. É um dos melhores casos documentados e encontramos nomes e sobrenomes. Na cabeça estava a Madre Aduaueda, que era o líder do grupo. As freiras escreveram um pacto com Satanás buscando obter prazeres e poderes especiais. Sua missão era precisamente agir a favor do demônio por esse pacto que eles haviam feito. A partir de então, essas freiras fizeram o oposto do que seus votos ordenados. Eles deixaram o convento à noite para praticar fornicação. Isso era equivalente ao fato de que essas freiras estavam grávidas. Não apenas com pessoas da rua, mas também com pedreiros que vieram fazer obras para o convento e os próprios frades e os frades que também vieram, confessores deles. E a partir daí você descobre que todas as crianças nascidas no convento. Essas freiras o assassinaram, afogaram-as diretamente, porque para eles o que estavam fazendo era a semente do diabo. As crianças também as enterraram no pomar do convento. Eles tinham um jardineiro que já havia notificado anteriormente que não terminou no local onde essas flores eram semeadas, que eram flores sagradas, santo, que elas mesmas semearam. Quando a Inquisição entrou no trapo contra essas freiras por denúncia de algumas das outras freiras que perceberam o que estava acontecendo, a tortura quando torturam as freiras, eles dizem onde estão os fetos. Realmente tudo o que eles fizeram. O desprezo para bebês, ou seja, o griçá com que fez certas pomadas para curar feridas, dizem que curaram sua própria pele. O evento das freiras de Corella é um dos poucos casos em que os pactos com o diabo poderiam ter sido verdadeiros. E, no entanto, o evento não foi descoberto até hoje. Corella nunca aprendeu o que aconteceu no convento. Por quê? Porque a honra do hábito tinha que ser protegida. Portanto, a Inquisição nunca teria uma demonstração dessas freiras ou as levaria a cada uma para serem processadas publicamente. Mas no mesmo Navarra, fora dos mosteiros, ocorreu o julgamento de bruxaria mais lembrado na história da Espanha.
Zugarramurti ainda hoje é conhecido como o povo das bruxas. A princípios do século XVII, houve o caso mais infame de caça às bruxas na Espanha. O que realmente motivou a vir à tona toda essa seita, não de feiticeiros que havia, bem, denúncias de certas crianças, especialmente, quem foram as que acusam essas mulheres de terem levado-as para a aflição em que as bruxas dançavam, carregavam seus vestidos, esmagavam-os para remover o líquido para dentro, com esse líquido de acordo com essas crianças, manchavam suas áreas do corpo como as sobacos ou as partes das pernas para voar. As descrições dessas crianças despertam o medo entre o povo e em breve, para todas as pessoas, começaram a contar histórias assustadoras. Eles chegam a acusar essas mulheres de irem aos cemitérios, de tomar certos pedaços de cadáveres, pernas, armas, assá-las em churrasqueiras, comem-as, mas o que realmente produziu essa onda de acusações? O Vaticano deu indulgências às pessoas que denunciaram outras. Portanto, você em um domingo na missa ouvia o edito da fé e que o decreto da fé lhe disse claramente que, se você vir pessoas praticando algum tipo de movimento supersticioso, venha para relatá-los. As pessoas acreditavam que poderiam ser salvas e chegarem diante do céu se denunciassem certas pessoas. E essa era a ordem do dia, com o qual muitas pessoas foram denunciadas falsamente. Como poderia ser o caso dessas bruxas que podem nem praticar bruxaria a qualquer momento? As acusações de Zugarramurdi acabaram chegando ao Santo Ofício. A Inquisição pega essas queixas e começará e olhará com a lupa do que realmente está acontecendo lá, porque não há acusação de 4 ou 5 pessoas, mas elas podem acusar mais de 1000 pessoas. Após um processo de interrogatório e tortura, 11 mulheres foram condenadas à morte. Eles terão 5 vivos, o resto será queimado em ossos, porque eles morreram nas prisões da Inquisição. O que aconteceu quando uma pessoa morreu nas prisões da Inquisição? O corpo deu à família. A Inquisição tinha um cemitério onde esses corpos foram enterrados e no dia em que o carro da fé seria mantido como o de Logrono de 1610, os corpos dessas bruxas foram desenterrados. Ele foi feito pelele, uma boneca de papelão que colocaria o correspondente San Benito, o capirote e o hábito e um sinal no peito com o nome da bruxa, a heresia que ele havia cometido e o ano em que seria processado. Quando chegaram ao queimador depois de terminar o carro da fé, e eles se amarraram às tiras da Inquisição, nas varas, nos anéis, naquelas bruxas vivas a serem queimadas, os corpos foram jogados na fogueira e depois deles o pelele que representava aqueles que morreram nas prisões da Inquisição ou da tortura. Por isso, vemos na Espanha que a tradição antropológica dos partidos onde os pimentões são queimados, as bonecas queimadas, o relacionamento está aqui. O caso de Zugarramurdi em 1610 foi o pior ato de barbárie cometido contra os BRUjas na Espanha. Mas em outros países o horror foi muito maior. Quando conversamos sobre a Inquisição e os diferentes crimes que a Inquisição buscou, a Inquisição Católica da Inquisição Protestante deve ser distinguida. Na Espanha, a Inquisição Católica condenou à fogueira a 59 bruxas. Mas esse número valida em comparação com outros países. Na Europa e especificamente na Alemanha, ou seja, uma Inquisição protestante, houve 20 execuções para o crime de bruxaria. O Santo Escritório Espanhol descobriu que as sentenças contra as bruxas não eram tão lucrativas quanto as aplicadas ao seu outro grande inimigo, os judeus. Como aqueles que tinham o pela, o que tinham poder econômico e poder de compra eram os judeus e, especialmente, os convertidos dos judeus neste caso, certo? Que foram condenados pela Inquisição ou pelos Judaizers, aqueles que julgaram escondidos, usando os quartos de suas casas como se fossem verdadeiras sinagogas. Havia pessoas que tinham 500 cabeças de gado, tinham 3 ou 4 casas, vinhedos, colmenares, e isso era riqueza.
E a Inquisição requisitada, confiscou todos os ativos dessas pessoas, uma parte iria para o verdadeiro tesouro e a outra iria para a Inquisição. No entanto, a Inquisição espanhola ainda tem uma reputação de ter sido o mais mortal contra as bruxas. Por que, no entanto, carregamos essa lenda negra? Bem, há uma razão fundamental, porque é a Inquisição que leva mais para abolir. Aqui a Inquisição espanhola, por causa de Fernando VII, está muito tarde. Não é até Fernando VII morrer que ele morre em 1833 e, especialmente, com a regência de Maria Cristina quando ele desaparece no ano seguinte. Isso nos causou um tremendo dano, porque os inimigos da Espanha sempre associados à Inquisição, porque todos os males que eram o sangue e aqui estávamos matando hereges e bruxas continuamente na Espanha, estávamos sanguinários com outros tipos de crimes e vítimas, mas não tanto com as bruxas. No século XVIII, a caça às bruxas chegou ao fim. Ele é uma pessoa solitária que normalmente vive longe da sociedade e também pratica magia negra. Esta magia negra em que será traduzida? Bem, na elaboração de feitiços, de poções venenosas, mesmo em alguns casos, elas o apresentarão como canibal, certo? Já que ele devorará aquelas crianças inocentes que se aproximam de sua casa de chocolate. Nessas histórias, as bruxas representam feiura e mal. Como uma velha, com verrugas, com um pouco de pele esverdeada, com roupas escuras e um tanto esfarrapadas para que as crianças quando as vejam porque sentem essa repulsão, nem mesmo esses seres, mas não devemos esquecer que são muito poderosos e que, através desses feitiços e aquela magia negra que praticam, eles podem mudar. Podemos encontrá-los transformados nos animais mais bonitos ou mulheres de enorme beleza. Por que o personagem da bruxa aparece dentro das histórias? É um aviso. Um aviso para as crianças. Não te fie de estranhos. Para palavras muito boas, elas, por mais boas que apareçam com você, ou para muitos presentes que podem fazê-lo, eles não são confiáveis, então cuidadosos em confiar em você com esses estranhos. Atualmente, as bruxas de ficção não são mais o que eram. Houve uma mudança social. A lamentação moderna aponta para a igualdade de gênero. As bruxas que nos apresentam a ficção atual, sejam literárias ou audiovisuais, apontam para uma jovem bruxa, em muitos casos quase adolescentes, que dominam a magia, mas que exercerão magia para o bem e não para o mal como antes. Essas novas bruxas são rebeldes. Eles são corajosos, são lutadores, são independentes e enfrentam essas forças do mal e também em muitos casos contra o patriarcado dominante, tornando-se ícones feministas autênticos. E no mundo real, as bruxas continuam a existir. Há uma corrente chamada Wicca na qual eles são considerados herdeiros dessas tradições antigas da bruxaria. Na verdade, eles se chamam a antiga religião. O Wicca é uma religião. É uma religião mística e iniciadora que adora a natureza. Originado no Reino Unido no início do século XX, a Wicca se espalhou por todo o mundo. Eles são um conjunto de crenças pagãs com base nas origens da bruxaria. Seus praticantes afirmam realizar atos mágicos e invocações sobrenaturais. Você deve ser recebido em um conselho. Você deve ser recebido em um grupo em que recebe a iniciação. Esses covens são a evolução direta dos antigos aquelares. É a nossa família espiritual. Eles são as pessoas com quem você compartilha os momentos mais inefáveis da sua vida, os momentos em que você está fazendo mágica. No entanto, apesar de ser a mesma bruxaria, seus membros tiveram que mudar de nome. Por quê? Porque as pessoas, antes de uma palavra como a Wicca, não têm preconceitos. Enquanto com a palavra bruxaria, ele tem muitos preconceitos. 90% das pessoas o que elas sabem sobre bruxaria é o que veem nos filmes. Ele irá para os clichês, vai para o que eles disseram, que é bruxaria, antes de perguntar, bem, o que é isso mesmo?
Talvez nas bruxas possamos ver um aspecto da mitologia do que é a falta de entendimento quando não entendemos algo e reagem negativamente. O mito das bruxas é precisamente o de seu mal. E essas lendas não foram no momento. Apesar de todos os males sofreram, as bruxas nunca desapareceram. A presença submíada nos leva a nos acompanhar das origens da humanidade.